Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: nós estamos com um canal secundário de meditação guiada, meditação cristã. O objetivo deste segundo canal é fazer com que o crente aprenda a meditar e trazer frases, declarações, confissões e versículos da Bíblia que sirvam de rema para você. Rema é a palavra de Deus liberada para uma pessoa específica, para uma circunstância específica. Ali você vai aprender a usar a sua imaginação e fazer as declarações corretas. O livro de Eclesiastes diz que quando as nuvens estão cheias, elas derramam para o sul e para o norte. E o livro de Isaías diz que, assim como a chuva e a neve caem e produzem colheita, assim a palavra dele não volta vazia. Portanto, entre em nosso canal secundário, inscreva-se lá também e ative o sininho de notificações, porque a partir de agora teremos vídeos novos toda semana. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Caro ouvinte, quero fazer uma advertência a você. As declarações que serão feitas nessa primeira parte do livro provavelmente vão mexer com a sua teologia, te deixar chocado e provavelmente vão mexer também com a sua religiosidade que foi implantada a você talvez desde a sua infância ou desde o dia em que você nasceu de novo. Portanto, esteja pronto para isso. Esteja pronto para ser confrontado em seu coração com essas declarações tamanhas da bondade e do amor de Deus por você. Não se escandalize, mas abra o seu coração. Como ressuscitar os mortos? Um guia prático para o poder da ressurreição. Autor Tyler G. Johnson. Tradução, adaptação e leitura Mark Janderson, 2022. Você que está me ouvindo, preste bem atenção nessas instruções. Esse livro é dividido em duas partes. Desde o prefácio ao capítulo 4 e a parte 1, onde o autor Tyler Johnson trata a respeito da bondade e do caráter de Deus. A partir do capítulo 5 ao capítulo 9, o autor trata de fato a respeito do assunto da ressurreição dos mortos. Mais uma vez, relembra você, ouvinte, que esse material não existe no Brasil traduzido em português ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Essa é uma tradução exclusiva do canal Verdade da Palavra. Eu, Mark Janderson, traduzi esse livro justamente para trazer um entendimento maior a respeito de um assunto que é tão pouco falado e tão pouco ensinado, que é a ressurreição dos mortos. Portanto, aproveite o livro. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, irmãos da igreja, para que mais e mais pessoas conheçam a verdade a respeito desse assunto. Prefácio. Cada célula do corpo morto de Cristo parou completamente na sepultura. Seu cadáver frio ficou rígido, as fibras musculares paradas e rígidas na fechadura de uma finalidade aparentemente sem esperança e absoluta. Não há mais fôlego, não há mais vida, frio, silencioso, entorpecido. Segundo todos os relatos, as mãos que haviam curado e os pés antes beijados estavam agora abandonados a uma atrofia sem água e desgastante na terra. Foi uma morte de verdade. Foi uma morte completa. Tudo estava consumado. Os fluidos pararam de fluir. As terminações nervosas
deixaram de brilhar com vitalidade. Os olhos que antes choravam e brilhavam de alegria estavam agora virados, vagos e secos. Pressionados, fechados talvez, eles não viram nada enquanto seu torso sem sentido e sem sangue foi deixado sozinho. Nenhum fogo era necessário naquele túmulo para aquecê-lo, nenhum alimento para sustentá-lo. Não haveria nenhuma comida ou bebida. Não há mais dança. Silêncio e escuridão caíram ao redor dele, pois ele não estava mais lá. O cadáver jazia sem vida e sozinho, sem emoção. Seu calor e apetites haviam sumido na noite. Sua essência havia se afastado, entregue nas mãos de outra pessoa. Você já se imaginou lá? Você estava perto e pessoalmente em todo este caso. Não apenas um espectador, você como participante. Alguém já te disse que você teve uma morte muito real naquele dia? Apesar de toda a conversa clichê sobre morrer para si mesmo, não é um processo de abstinência ao longo da vida, como alguns levariam a crer. Foi um ponto finito. Na verdade, você estava deitado bem ali, na terra fria, com Cristo. Vocês foram plantados juntos no jardim da sepultura dele. Os pregos atravessaram suas mãos quando as dele foram perfuradas. A lança cortou seu lado quando eles verificaram apenas para ter certeza de que o serviço da morte estava consumado. Você estava enrolado, envolto naquele buraco úmido no chão. Você foi deixado lá enquanto os vivos continuavam com suas vidas e conversas. Você foi pendurado no madeiro juntamente com ele, pois misticamente você estava em Cristo naquele dia. Crucificados juntos em absoluta finalidade, você foi unido a ele em sua morte. Cada célula, cada componente funcional do que fez de você um pecador, todas as suas doenças, enfermidades e corrupção, chegou a um fim completo e decisivo. A maldição em si morreu, não parcialmente, não apenas em princípio, mas completamente. Tudo ficou imóvel, como o motor de um carro velho enferrujado na grama ao longo de alguma estrada rural esquecida da antiguidade. Mas isso não foi tudo. Certamente, a própria morte morreu naquele dia. Dentro do corpo de Cristo, a entidade governante do pecado e todas as suas ramificações morreram, e você morreu com ela. Aquele corpo sugou cada gota da escuridão, cada partícula de pecado. Na verdade, ele levou o mundo inteiro para aquele buraco negro de seus sofrimentos, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos. Mas então, algo começou a vibrar. Não sabemos como foi. Nossos olhos ainda estavam grudados. Tampouco nos lembramos muito bem do que parecia, pois ninguém se lembra das conversas das parteiras quando nascem. E, no entanto, de alguma forma, de alguma maneira, vimos e ouvimos. De alguma forma lembramos e podemos, portanto, testemunhar o que nós mesmos tocamos e manuseamos naquele dia. Naquele lugar esquecido da terra, algo começou a se mover. Nas profundezas daquelas membranas silenciosas de carne, começou uma agitação. Talvez tenha começado com um zumbido. Talvez tenha acontecido com um flash, um estrondo ou um trovão. Mas, uma a uma, cada célula individual daquele corpo sem vida começou a vibrar. Essas células começaram a saltar e se mover novamente. Começaram a girar e dançar e cantar e ganhar vida. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas essa torrente incessante de poder de ressurreição chegou a nós naquele dia. Ele nos arrancou daquela laje de pedra fria. Ele disparou através de nós
como uma voltagem elétrica, correndo solvente em nossas veias coaguladas e colocando arrepios em nossa pele úmida. Essa é a energia que nos mantém juntos neste exato momento. A frustração flácida da mortalidade foi engolida pela imortalidade. Em um instante, tudo havia mudado. A tristeza foi eclipsada pelo êxtase. Um holocausto tornou-se um feriado. Um jejum se transformou em um festival. Quando a última chamada de cortina chegou, descobrimos que a luz realmente tinha o poder sobre as trevas. Essa vida é indestrutível. O amor é inextinguível. Por que deveria ser considerado uma coisa incrível para você que Deus ressuscitasse os mortos? O próprio Deus é o sopro da vida, a chama imparável da caridade, a alegria de viver. O anúncio direto do Evangelho é que não temos que morrer a menos que queiramos, pois o amor é tão ciumento quanto a sepultura. O aguilhão da morte tornou-se impotente e os santos podem viver para sempre. Em Como Ressuscitar os Mortos, Tyler apresenta uma gama de revelações, variando de aspectos práticos de como fazer para ressuscitar os mortos, até verdades mais profundas e meditativas. Certamente, as chaves apresentadas neste livro provocam o leitor a andar no poder da ressurreição. Porém, mais importante ainda, faz com que seu olhar volte-se para o Cristo, uma vez e outra vez. O centro da mensagem deste livro é Jesus. Aproveite. John Crowder, Sons of Thunder, Filhos do Trovão. Introdução. Este livro é sobre como ressuscitar os mortos. Literalmente. Você aprenderá princípios pelos quais viver neste livro que te levará inevitavelmente a ressuscitar um corpo morto. Como Jesus ordenou em Mateus 10, versículo 8, ressuscitai os mortos, assim você fará. É entendido pelo autor que os tópicos discutidos nas páginas deste livro são geralmente tópicos que não estão sendo conservados com muita regularidade dentro do cristianismo. Há muito tempo decidi que, se fosse forçado a escolher, preferiria ser pão para o remanescente do que saboroso para as massas. Jesus parecia ter exemplificado esse mesmo valor. Embora haja pouco dinheiro, fama e honra em proclamar para onde a igreja está indo, ainda assim me dá uma profunda alegria fazer isso. É muito fácil ensinar às pessoas o que elas já sabem, falar de uma maneira nova que as cative e, ao fazê-lo, trilhar caminhos que outros trilharam anos atrás. É uma questão totalmente diferente ensinar as pessoas sobre assuntos que são totalmente novos para elas. Existem inúmeros ensinamentos sobre cura, evangelismo e outros tópicos relacionados ao seguimento de Jesus, mas ensinamentos sobre ressurreição de mortos são uma coisa rara. A ressurreição de mortos é geralmente vista pelo cristianismo ocidental como um conceito radical e até bizarro. No entanto, as palavras de Paulo em Atos 26, versículo 8, ainda soam verdadeiras hoje. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Nova Versão Internacional. Na realidade, Deus está atualmente tornando a ressurreição dos mortos um acontecimento comum para qualquer um que deseje crer. Você quer ressuscitar os mortos? Então, ouça este audiolivro. O poder da ressurreição está intimamente relacionado com o espírito de avivamento. O dicionário define avivamento como a recuperação da vida. Deus está no negócio de não apenas trazer cadáveres à vida, mas dar vida a qualquer coisa que esteja morta. Isso inclui seu coração, seu ministério, suas finanças e qualquer outra faceta de sua vida que morreu. O avivamento é um modo de vida abrangente. É a postura do espírito de um homem, um paradigma superador e vitorioso.
Este paradigma vitorioso não é tropeçado por acaso, mas torna-se instinto bruto quando o fundamento correto é colocado no coração e na mente de um seguidor de Cristo. Uma pessoa não pode evitar ressuscitar os mortos e viver triunfantemente quando as bases do amor e da fé são estabelecidas corretamente. Portanto, este livro estabelece um fundamento da bondade de Deus, justiça pela fé, intimidade com Jesus e o poder da língua antes de mergulhar no tópico do poder da ressurreição. Sem esses imperativos, estou convencido de que alguém até pode fazer milagres por um certo tempo, mas um inevitável esgotamento e compromisso seguirão logo atrás. Para o leitor, este livro é um atalho. As revelações da natureza de Deus encontradas nestas páginas podem te poupar anos de busca de respostas para perguntas que ainda precisam ser resolvidas em seu coração. Os insights incluídos não são normalmente ensinados no corpo de Cristo e são muito necessários para que uma pessoa ande no poder da ressurreição. Em parte, este livro é até um retrocesso pré-verbal de algumas das vacas sagradas, que se opõem à autenticidade da bondade de Deus. Nota do tradutor: vacas sagradas é uma expressão do inglês que significa dogmas que não são questionados e são aceitos pela maioria. Ele quer que tenhamos certeza até o ponto de convicção de sua bondade e amor. Só então teremos fé verdadeira para ressuscitar consistentemente os mortos. Não podemos beber leite para sempre. Ele está mirando em suas vacas sagradas. Então, prepare-se para um pouco de carne fresca. A arma está em suas mãos, na forma de um livro, ou em seu celular na forma de um audiolivro. Puxe o gatilho, vire a página. Tyler G. Johnson. Parte 1 do livro: A Fundação para o Poder da Ressurreição. Chega um momento em que se deve assumir uma posição que não é segura, nem política, nem popular, mas deve ser tomada porque sua consciência te diz que é certo. Martinho Lutero. Capítulo 1: Intimidade com Jesus. A intimidade não é apenas o cumprimento do primeiro mandamento, mas é o propósito de nossas vidas. Amar a Deus é a experiência mais prazerosa, empolgante e gratificante que existe. Para sermos pessoas que andam continuamente na vida da ressurreição, o amor de Jesus deve primeiro tocar nosso coração de uma maneira emocionalmente comovente. Uma vez que nossos corações foram capturados, nos tornamos como um ariete, máquina de guerra, contra os portões do inferno. Os ressuscitadores dos mortos são pessoas que se apaixonaram pela fonte da vida, Jesus. A intimidade com Jesus será o que te manterá abastecido para continuar a dar um passo de fé para ressuscitar os mortos. Sem intimidade, você vai se esgotar, eu te garanto. Podemos amar o Pai de uma maneira linda e íntima ao receber seu amor como filhos. Podemos adorar e louvar o Espírito Santo pelo seu ministério, maravilha, poder e conforto. Neste capítulo, vamos destacar o relacionamento entre Jesus e nós mesmos. Deve ficar claro desde o início que este capítulo não é meramente sobre amar a Deus. Trata-se de ser a noiva e perseguidora por um noivo apaixonado. Até a palavra intimidade é um eufemismo para o que Deus deseja que você experimente com Ele. Um paradigma nupcial de Deus é um canal poderoso através do qual você pode se conectar com Deus. Embora seja mencionado inúmeras vezes nas Escrituras, é amplamente negligenciado na igreja. E embora a maioria das canções de adoração que cantamos nos cultos sejam derivadas de um paradigma nupcial, raramente é ensinado ou mesmo mencionado em tempos de ensino. A intimidade com Jesus torna a pessoa ousada, segura e humilde. Ela está diretamente relacionada ao ministério frutífero e é o pré-requisito para administrar o poder de Deus que Ele deseja derramar na vida de cada crente.
se você o receber, você obterá poder. Desfrutar de Deus e permitir que Ele se deleite em nós é o fundamento sobre o qual o ministério é construído. Sem tal revelação do amor de Deus, as pessoas não são confiantes o suficiente para se aproximarem do trono com ousadia. Em vez disso, elas se escondem no canto, confusas sobre a vontade de Deus, o que Ele deseja dar ao seu povo e o quão perto Ele quer estar de nós. Se queremos que a igreja discipule nações, devemos ensinar à igreja como Deus realmente a enxerga. Uma vez que fizermos isso, veremos o corpo esbelto e fraco de Cristo banquetear-se com seu amor, e ela, a igreja, se fortalecerá. A intimidade com Deus é o melhor caminho, a alta estrada e o caminho estreito. Neste capítulo, aprenderemos que a intimidade com Deus é tudo o que importa, o trunfo, a finalidade, o eterno e o objetivo. Nada é superior, nada é mais gratificante, nada é mais poderoso, nada mais eficaz no que diz respeito ao ministério, nada é mais prazeroso e cheio de bem-aventurança, e nada é mais impactante sobre a eternidade. A fé e a esperança desaparecerão, mas o amor nunca desaparecerá. Não precisaremos de fé ou esperança no céu. O amor, por outro lado, sempre será nosso objetivo, visão e alvo. O amor é a moeda do céu. O anseio de cada coração. Se uma pessoa dá uma olhada nas prateleiras de sua livraria local, nos programas que lotam a programação diária dos programas de televisão e nos filmes que passam pelos cinemas de todo o mundo, elas descobrem que um gênero importante em todas essas arenas da cultura é o romantismo. O coração humano foi conectado com uma profunda necessidade de romance. Conhecer e ser conhecido, e amar e ser amado, são necessidades construídas para todas as pessoas do planeta. Deus, em sua sabedoria, criou o homem com a necessidade de romance, mas não pretendia que essa necessidade fosse satisfeita apenas pelo sexo oposto. Ele criou o homem com a necessidade de intimidade com o divino. De repente, o impulso tenaz dos adolescentes de se envolver com o sexo oposto é explicado por mais do que apenas um aumento nos hormônios, mas por uma época oportunista de sua vida em que eles podem buscar a Deus com paixão pelo romance. Como a maioria do mundo não conhece Jesus como noivo, eles adoram qualquer coisa que insinue fornecer um mínimo de romance. A igreja tem sido amplamente deficiente em revelar Jesus como um amante. Assim, testemunhamos um mundo preso em uma forma de idolatria que flui de uma necessidade dada por Deus. Cada faceta do caráter de Deus atende a uma necessidade que temos: curador, salvador, Senhor, amigo, pai e amante. Intimidade e compromisso são pontos iniciais e duradouros em um relacionamento, mas o romance é uma realidade que envolve as profundezas do coração. Romance é um envolvimento mútuo de emoções, vulnerabilidade e paixão. É o êxtase que todo coração humano anseia e busca. Embora o compromisso possa impedir que o relacionamento se desintegre completamente, sem romance, o amor esfria. O primeiro amor que Deus deseja que vivamos é um amor reforçado com o aspecto do romance. Quer alcançar um mundo faminto por romance? Entre em um relacionamento romântico com Jesus e experimente a resposta para a pergunta que bilhões estão fazendo e buscando todos os dias. Ele é o desejado das nações. Nós o amamos porque ele nos ama. Em 1 João capítulo 4, versículo 16 ao capítulo 5, versículo 2, nos é dada uma visão maravilhosa sobre a natureza do amor e como ele funciona. No versículo 19, João nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Esta não é uma declaração simplesmente indicando que a fonte de nosso amor por Ele é porque Ele primeiro demonstrou seu amor por nós, enviando Jesus. Esta passagem não está apenas tentando especificar que não o buscamos, mas que Ele nos procurou, embora isso seja verdade. João está nos dizendo que não podemos dar o que não temos. Não podemos presumir que seremos capazes de amar o Senhor antes de recebermos o amor do Senhor. Pensar que temos algo que Ele não nos deu primeiro é arrogância. Qualquer coisa boa que já tenhamos vem porque Ele primeiro a transmitiu a nós. Uma pessoa não pode sentar e amar profundamente a Deus até que o fato de que Deus a ama seja uma nova realidade em seu coração. O que fazemos que não vem da capacitação dele geralmente é fruto de esforço e desempenho. Deus ainda aceita esta oferta, mas não é refrescante para a pessoa oferecer. Por outro lado, o amor que é dado porque é recebido primeiro é a atividade mais revitalizante, revigorante e estimulante de toda a existência. Precisamos aprender que a adoração começa com Ele amando em nós primeiro. Imagine cultos de adoração revolucionários por natureza, onde permitimos que Deus nos ame em vez de tentar obter um avanço em nossas emoções no segundo céu, oferecendo louvores de nossa própria força. E se deixarmos que Ele nos ame, em vez de tentar oferecer a Ele algo que nem sempre possuímos? E se simplesmente nos deitarmos em humildade e deixarmos que Ele nos adore? E se ficássemos no chão até que sua afeição nos enchesse a tal ponto que não pudéssemos mais conter a enxurrada de amor que irrompia de nossos corações e ficássemos de pé em louvor indigno? A glória não pode deixar de aparecer quando simplesmente abrimos as portas de nossos corações ao amor dele. Quando ele vê as portas abertas para o coração do homem, ele salta de seu trono celestial e mergulha na terra para preencher o vazio. Não há lugar que ele preferiria estar a não ser no coração dos homens, amando-os até a vida. Nós só precisamos permiti-lo. João esclarece a si mesmo no capítulo 4, versículo 10, nos dizendo: isto é amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Observe que este versículo deixa claro que o amor não é amarmos a Deus. O amor é Deus nos amando. Isso não quer dizer que o que oferecemos a Ele é impuro ou não desejável a Ele. Um pai se deleita com qualquer coisa que seu filho lhe dê, mesmo que seja um pouco de comida que a criança já deu uma mordida. O fato de a criança querer dar ao pai é o que é bonito. Deus sabe tudo o que queremos dar a Ele. Se ao menos fizéssemos o mesmo com Ele. Este versículo está dizendo que o amor que damos a Deus não se originou de nós, mas veio dele primeiro nos amando. O amor não é amarmos a Deus porque não temos amor para dar se Ele não tiver nos dado primeiro. Isso é amor, que Ele nos amou. Você não consegue fazer esse tipo de amor brotar em seu coração. Você deve deixar que Ele te ame até o ponto de erupção, onde você não pode mais reter sua afeição. O homem não tem capacidade de amar a Deus dessa maneira por conta própria. Se tentarmos ter sentimento em relação ao Senhor que não sentimos primeiro por Ele em relação a nós, descobriremos que nossos momentos de oração parecerão um esforço e nos veremos mais esgotados de energia do que quando começamos. A fadiga que vem de tentar arrancar emoções que não estão presentes deve nos levar a um ponto em que simplesmente desistimos e deixamos que Ele faça o seu caminho conosco. Deixe que Ele te ame antes de você tentar amá-lo. É a ordem do céu e o desejo do coração dele. Ele simplesmente quer te amar, sem condições. A única coisa que Deus quer tirar de você é o deleite. Ele não está preocupado com o que você tem a oferecer a Ele, porque Ele sabe que o amor dele
fará com que você o ame de volta. 4 mandamentos em 2. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o mandamento mais importante em Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 31, ele respondeu: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Obviamente, amar o Senhor é nossa primeira prioridade. Mas acabamos de estabelecer que, antes de podermos amá-lo, devemos receber o amor dele. Você não pode dar o que você não tem. Inerente ao nos dizer para amar a Deus, Jesus estava se comunicando para primeiro receber o amor de Deus, depois administrar a presença desse amor em nossos corações corretamente e devolvê-lo a Ele. Em segundo lugar, Jesus nos diz para amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. A implicação dessa afirmação é que você só será capaz de amar aqueles ao seu redor na medida em que se sentir confortável com quem Deus te criou para ser. Se você não gosta de si mesmo, tratará a maioria das pessoas ao seu redor da mesma maneira. Mas, se você se ama, se você ama quem você é, porque ama como Deus se expressou de maneira única através da sua personalidade, corpo e coração, você será capaz de amar todas as pessoas que cruzarem o seu caminho no mesmo grau. Isso nos deixa com 2 pré-requisitos que devem ser cumpridos antes de podermos cumprir o mandamento de amar a Deus e amar nosso próximo. Primeiro, devemos permitir que Deus nos ame a tal ponto que possuamos amor suficiente para devolvê-lo a Ele. Em segundo lugar, devemos permitir que Ele nos ame o suficiente para nos convencer de que Ele está certo ao dizer que somos belos e encantadores. Uma vez que concordamos com Ele, começamos a gostar de nós mesmos porque Ele gosta de nós, e a porta se abre para que possamos amar nosso próximo. Estamos errados em pensar que duraremos muito tempo amando a Deus ou ao nosso próximo sem primeiro sermos quebrantados pelo amor dele. Comece amando a Deus e nunca saia desse lugar, pois o cumprimento de todos os outros mandamentos nas Escrituras flui da realidade de amar a Deus. Há 4 mandamentos dados em 2, a serem vividos na seguinte ordem: 1. Seja amado para que você seja capaz de 2. Amá-lo. 3. Que permite que você se ame como ele ama. 4. Que permite que você ame seu próximo como você ama a si mesmo. Tudo começa e termina com amar a Deus. O primeiro mandamento primeiro. Em 1 João 5, versículo 2, João nos diz como saber se estamos amando os outros. É assim que sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus. Se você quer ter certeza de que está amando os outros e produzindo frutos no ministério, simplesmente ame a Deus. O segundo mandamento sempre seguirá naturalmente o primeiro, se o primeiro for verdadeiramente cumprido. Mas se nos concentrarmos principalmente no segundo mandamento, em vez do primeiro, definitivamente teremos problemas. Jesus disse que Maria havia feito uma escolha melhor do que Marta. Santo Agostinho é conhecido por ter dito em mais de uma ocasião: ame a Deus e faça o que for. Mike Bickle disse bem quando disse que há amantes e trabalhadores, mas os amantes trabalham mais. Seja uma Maria. Intimidade não apenas para mulheres. Um obstáculo típico para os homens quando se trata de intimidade com Jesus é o fato de que somos chamados de noiva. À medida que as imagens passam pela mente de um homem usando um vestido de noiva branco, o terror e a confusão atingem de forma hilária e compreensível.
Não é só difícil se relacionar com algo tão estranho como imaginar-se sendo o sexo oposto, mas é tão perturbador que lembra a castração. Homens, fiquem tranquilos. Remover a masculinidade na esperança de descobrir as profundezas do amor de Cristo não é o caminho para a intimidade. Se João Batista, um homem de verdade, que caçava e matava animais, usava pele de animal, comia insetos e teve sua cabeça cortada por causa de sua ousadia e coragem, podia se chamar de noiva, ver João capítulo 3, versículo 29, certamente nós podemos. A intimidade com Jesus não se destina principalmente às mulheres, porque o amor de Cristo transcende o gênero. As necessidades de cada coração, seja mulher ou homem, são sempre as mesmas: ser conhecido, ser valorizado e se emocionar. O amor de Cristo ultrapassa as regiões superficiais de necessidade que diferem no homem e na mulher, que são meros sintomas das necessidades fundamentais encontradas em ambos os sexos. Seu amor é profundo o suficiente para atender às necessidades que são compartilhadas entre homens e mulheres. Ele nos chama de noiva não para nos femininizar, mas para nos ajudar a entender a maneira pela qual podemos nos relacionar com Ele. Ele é Deus, e sem algum tipo de grade para nos aproximarmos dele e nos relacionarmos com Ele, não saberíamos como operar em um relacionamento com Ele. Portanto, Ele usa relacionamentos naturais e terrenos que entendemos para nos ajudar a ter uma ideia de como devemos nos relacionar com Ele. Um exemplo pode ser visto em como Deus chama a si mesmo Pai e a nós seus filhos. Ele não faz isso principalmente porque são seus filhos literais. Afinal, ele não teve uma relação sexual com nossa mãe. Não é que ele seja literalmente nosso pai, mas que nos relacionamos com ele de uma maneira que reflete um relacionamento terreno que a maioria de nós entende. Ele nos chama de seus filhos porque quer que entendamos como pode ser nosso relacionamento com ele. Ele quer que saibamos que o que é dele é nosso, que ele nos ama, que sempre nos proverá, que nos animará, que nos protegerá, que sempre quer o melhor para nós, que sempre quer nos curar e assim por diante. Nós entendemos Deus olhando para as características que governam nossos relacionamentos terrenos, que nos deram vida, então as aplicamos a Deus mais 1 milhão de vezes em bondade. Ele nos chama de noiva para nos fazer entender que Ele quer nos perseguir apaixonadamente, nos ama completamente, é impactado por nosso amor por Ele, destruirá qualquer coisa que tente nos prejudicar e que Ele sente fortes emoções em relação a nós. Estas são características normais de um relacionamento entre marido e mulher na Terra, portanto, apropriadas para aplicar ao nosso relacionamento com Deus. Homens, Ele não está tentando tornar vocês mais femininos, chamando vocês de noiva. Ele está ajudando vocês a entenderem como podem se relacionar com Ele. Por fim, o amor dele não é de natureza sexual, embora seja extremamente cheio de prazer. Os homens têm dificuldade em imaginar intimidade com Jesus, simplesmente porque a palavra intimidade às vezes os lembra da intimidade física. Mas o sexo não é o ápice da intimidade. É por isso que o coração de um homem não é profundamente tocado quando ele se relaciona com uma prostituta. Se administrado corretamente, o sexo é um subproduto da intimidade em um relacionamento terreno e não final. Ele nos chama de noiva porque o relacionamento terreno entre marido e mulher tipifica a natureza de sua busca por nós. Ao sermos chamados de sua noiva, estamos sendo encorajados a sentir como uma noiva se sente em relação ao seu amante, apaixonada, comprometida, vulnerável, segura e tranquila. O maior profeta.
Em Lucas 7, versículo 28, Jesus nos diz sobre João Batista: Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Qualquer um que conheça a Bíblia é levado de volta a esta declaração quando é lida pela primeira vez. Elias invocou fogo do céu e ressuscitou os mortos. Ezequiel teve visões surpreendentes. Daniel praticamente governou um reino, mas nenhuma visitação angelical seguiu o ministério de João Batista. Nenhum sinal e maravilha que conhecemos e até mesmo seus próprios seguidores o deixaram para seguir outro. Então, o que levaria Jesus a chamar João de o maior dos profetas? João fez duas coisas que o destacaram de todos os outros profetas. Primeiro, ele recebeu a honra de preparar o caminho do Senhor. Ele teve o entendimento e discernimento para reconhecer o Senhor quando ele apareceu entre nós. Esta é uma realização incrível e é o que os fariseus não conseguiram fazer. Os fariseus oraram para que Deus se movesse, mas eles perderam o mover de Deus porque não puderam reconhecer Deus quando ele apareceu. A segunda coisa que separou João e pode ser o motivo pelo qual Jesus o chamou de o maior profeta foi que João sabia que Jesus era o noivo. Logo quando João entra em cena, ele começa a gritar e anunciar sobre Deus ser um noivo. Ver João capítulo 3, versículo 29. Isaías insinuou esta revelação, mas nunca a declarou abertamente, tão literalmente quanto João o fez. João tinha um paradigma diferente a respeito de Deus. Ele não apenas interagiu com ele na base de servo e mestre, ou mesmo pai e filho. João tinha um paradigma nupcial. Ele via a vida e seu relacionamento com Deus através das lentes nupciais. Ele interagiu com Deus como uma noiva faz com seu noivo. João conhecia a intimidade com Deus. O que mais levaria um homem a viver no deserto, além de encontrar algo incrivelmente satisfatório naquele lugar de solitude? O Cântico dos Cânticos. Há muitas referências na Bíblia à nossa identidade diante de Deus como a noiva, mas o livro na Bíblia que mais consistentemente ilustra essa realidade é o livro de Cântico dos Cânticos, ou também conhecido como Cantares de Salomão. Mas infelizmente, grande parte do corpo de Cristo não sabe ler o livro de Cântico dos Cânticos de uma forma que nos aproxime de Jesus. Seja a linguagem poética causando confusão, ou a ênfase recente do amor conjugal ao ler este livro, a igreja atual não conseguiu desfrutar, valorizar e confiar profundamente neste livro. Se isso se aplica a você, saiba que você não está sozinho. Embora no passado distante a igreja tenha compreendido as profundezas deste livro, suas revelações foram em grande parte perdidas pelo protestantismo moderno. Cântico dos Cânticos é um dos livros mais profundos da Bíblia. Enquanto diferentes livros na Bíblia destacam diferentes aspectos do ministério e relacionamento com Deus, não há nenhum livro na Bíblia que capte com mais precisão as emoções do coração de Deus em relação ao homem como o livro de Cântico dos Cânticos. O livro de Atos revela a obra do Espírito Santo através de pessoas normais. Os evangelhos nos mostram a vida de Jesus, Deus na terra. Os salmos abrem nossos olhos para o aspecto da adoração e louvor. O Cântico dos Cânticos, por outro lado, nos dá uma perspectiva interna de como Deus se sente em relação a você. Você sabia que Deus tem emoções? Embora algumas emoções sejam destrutivas, muitas emoções não foram apenas produzidas no coração de Deus e transmitidas à humanidade quando Ele criou o homem, mas são sentimentos que Ele está experimentando agora. Você sabe que Deus te ama, mas você sabe como Ele se sente em relação a você? Deus é uma pessoa muito emotiva, especialmente quando pensa em você. As emoções dele
nunca são prejudiciais ou desamorosas, mas sempre extensivamente gentis, calorosas e alegres. Ele é um cara feliz e está loucamente apaixonado por você. Ele não apenas te ama, ele está apaixonado por você. Há uma enorme liberação de poder, confiança e revelação que se espalha na vida do crente, que recebe do amor que é capturado nos versos do livro de Cântico dos Cânticos. É fabuloso. Muitos de nós crescemos sendo ensinados que Cântico dos Cânticos é uma reflexão sobre o relacionamento conjugal entre homem e mulher. Embora isso não seja impreciso, é uma tendência muito nova no corpo de Cristo. Por 2.800 anos, o corpo de Cristo leu Cântico dos Cânticos como uma interação entre Deus e sua noiva, e somente nos últimos 100 anos a interpretação conjugal literal cresceu em popularidade. Embora essa visão natural não seja inútil, ela não facilita a intimidade entre o leitor e Deus. Até os rabinos percebem isso e por milhares de anos leram este livro através das lentes de Deus namorando seu povo. Embora se reconheça que a interpretação natural de Cântico dos Cânticos é válida e bela, este capítulo enfatizará o estilo de interpretação que se concentra na intimidade com Cristo. Se você quiser experimentar mais do que o Cântico dos Cânticos oferece, no final deste livro há um apêndice chamado Amado pelo Amor, que te levará a esse desejo. Parte estudo e parte oração. Este apêndice ajuda o leitor a entender melhor a linguagem profética do livro de Cântico dos Cânticos. Fartando-se com sabedoria e revelação. Agora que um fundamento especialmente breve foi estabelecido sobre a importância de experimentar intimidade com Cristo, podemos começar a banquetear-nos com a carne de sua palavra. Arrisco-me a dizer que a maioria das revelações a seguir serão novas para você e podem te deixar desconfortável. O amor faz isso. É maravilhosamente invasivo, revelador e receptivo, coisas que os seres humanos naturalmente mantêm à distância. Se o amor dele não chegou a um ponto em sua vida em que te deixou completamente desconfortável, você precisa deixá-lo te amar tanto quanto ele deseja. Permita que as paredes do seu coração caiam, escolha confiar nele e deixe-o entrar em seus lugares mais profundos e sombrios. Ele é seguro e falará beleza sobre as áreas do seu coração que você tem mais medo de enfrentar. Você saberá quando tiver alcançado um lugar de profundidade no amor de Cristo, quando ele te falar algo que é absolutamente e totalmente maravilhoso e bom. Mas isso faz você se encolher de medo e incredulidade. As palavras dele podem até te deixar louco porque ele é tão implacável em sua graça e amor. Se as palavras "isso é bom demais para ser verdade" não passaram pela sua cabeça em algum momento quando você está com Jesus, aperte o cinto. Ele tem muito mais para te dar. Seu amor irá te surpreender. O inimigo não quer que você aprenda e experimente as seguintes verdades. Muitas vezes, ele tentará desviar nossos olhos de Jesus e voltar para nossos problemas para que percamos o que Deus está nos mostrando. Mas não deixe que a vergonha, a culpa, o ódio a si mesmo e a condenação te impeçam de receber o que se segue. Tente ser irresponsável, entre aspas, ao receber a condenação. Receber amor e graça muitas vezes é mais difícil do que receber condenação, porque não parece que é isso que merecemos. O restante deste capítulo consistirá em revelação após revelação, tendo a ver com o coração de amor de Deus por você. As seguintes verdades são progressivas em profundidade, começando com verdades mais fundamentais e terminando com o êxtase de ser totalmente amado e estimado. Exorto você a abrir seu coração diante dele, deixá-lo fazer o que quer com você e ler lentamente cada sessão à medida que você aplica a sua própria vida.
Sente-se, relaxe e receba. Você é o favorito dele. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 8, Jesus chama você de a mais bela das mulheres. O uso de mais bela nesta passagem transmite comparação. Deus realmente compara você com o resto da humanidade e o resultado é que você é o favorito dele. Você é o mais belo para ele. Pense em seus heróis e aqueles que você admira na vida. Pense naqueles que você sente que nunca poderia ser por causa de sua grandeza. E então perceba que Deus te chama de seu favorito, até mesmo sobre eles. Você é mais belo para ele do que qualquer outra pessoa. Quando uma pessoa percebe que é a favorita de Deus, a competição, o ciúme e a insegurança saem pela janela. Deus cura a competição e o ciúme, não cancelando a corrida, mas considerando ambos como vencedores. Quando não temos certeza se somos os favoritos de Deus, os sucessos e as bênçãos de outras pessoas parecem ameaçadores, como se elas pegassem nosso pedaço do bolo. Mas quando você sabe que é o favorito de Deus, você se alegrará com seu irmão quando ele tiver sucesso, for promovido ou abençoado, porque você saberá que sempre há amor e favor suficientes para todos. Você saberá que Deus tem suas próprias bênçãos reservadas para você e que não há motivo para ter ciúmes de outra pessoa. Você é lindo. Cântico dos Cânticos é praticamente linha sobre linha dele, afirmando você na realidade de que você é bonito para ele repetidamente. A mais linda, capítulo 1, versículo 8. Como você é linda, minha querida! Oh, como você é linda! Seus olhos são como pombas. Cânticos, capítulo 1, versículos de 14 a 16. Levanta-te, minha querida, minha linda. Capítulo 2, versículo 10. Levante-se, minha querida, minha linda. Capítulo 2, versículo 13. Como você é linda, minha querida! Como você é linda! Capítulo 4, versículo 1. Você é completamente linda, minha querida. Não há defeitos em você. Capítulo 4, versículo 7. Como é lindo o seu amor, minha irmã, minha noiva. Capítulo 4, versículo 9. Você é tão bela quanto Tirza, minha querida, tão formosa quanto Jerusalém, tão impressionante quanto um exército com bandeiras. Capítulo 6, versículo 4. Quem é essa que parece com o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras? Capítulo 6, versículo 10. Quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. Capítulo 7, versículo 1. Como você é linda e encantadora, meu amor, com todos os seus encantos. Capítulo 7, versículo 6. Ao ler esses versículos, lembre-se de lê-los como se Deus os estivesse dizendo a você, como um noivo que está completamente dominado pelo amor. Ele amou tanto sua noiva que morreu por ela. Quando você ler esses versículos, leia-os com consciência da paixão dele por você. Por exemplo, ouça a emoção na voz dele ao ler este versículo. Como você é linda, minha querida! Oh, como você é linda! Capítulo 1, versículos de 14 a 16. Você poderia ouvi-lo dessa vez? Você ouviu o suspiro de desejo que ele tem por você quando começou a segunda frase? É assim que Deus se sente a seu respeito. É assim que ele te vê. Se ouvíssemos a voz de Deus, como as Escrituras retratam, já teríamos ganho o mundo para Jesus por causa do poder e do amor em que estaríamos andando. Nós acreditaríamos que somos belos, estaríamos seguros e confiantes. Cada alma perdida seria instintivamente atraída para nós. O fato é que a maioria da igreja ainda não está convencida em seu coração da paixão e amor que Deus tem por ela.
Embora possam confessar o amor de Deus por eles com a boca, seus corações duvidam da autenticidade do amor de Deus por eles, porque a maioria da igreja não experimentou as emoções de Deus. Uma vez que uma pessoa experimenta as emoções dele, ela se transforma para sempre em portadora de avivamento. Se ouvíssemos sua voz, como as Escrituras retratam, ouviríamos sua afirmação, mais do que condenação. Na verdade, não ouviríamos nenhuma condenação. Ele te chama de lindo ou de linda. Quebre o molde. Deixe que a afeição dele se torne real para você. Sempre ao seu alcance. Normalmente, quando falamos da presença de Deus, estamos nos referindo a uma realidade da manifestação do Espírito Santo sobre uma pessoa ou preenchendo um lugar geográfico. A presença de Deus parece ser algo que desce do alto ou sobe de dentro como uma fonte de água. Você pode realmente sentir a presença de Deus. Ela tem uma substância que pode ser percebida através dos sentidos naturais. Embora na vida normal, além de nossa fé, usemos essa mesma declaração de presença para comunicar aos outros que estávamos perto de uma pessoa, a ênfase está mais na pessoa do que na atmosfera ao seu redor. Por exemplo, se encontramos Bono Vox, do U2, no Starbucks, podemos dizer aos nossos amigos: "Eu estava na presença de uma estrela do rock." Ao fazer isso, estamos comunicando que estávamos perto de Bono. Quando é tomada literalmente a afirmação "a presença do Senhor", refere-se ao fato de que a pessoa de Deus está próxima. A presença de Deus aponta para o fato de que o próprio Deus acabou de aparecer. Uma pessoa dita uma presença. Ele nunca te deixará ou te abandonará. Josué 1, versículo 5 e Hebreus 13, versículo 5. Você também está assentado em lugares celestiais com Cristo, literalmente. Efésios 2, versículo 6. Você está na terra e no céu ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus está sentado ao seu lado, e isso é o mais longe que ele jamais chegará de você. Ele está sempre ao seu alcance, porque a presença de Deus é ditada pela proximidade de Deus. Você está na presença dele. Nunca questione se Deus está por perto. Ele não é um Deus distante. Mesmo que as coisas pareçam secas, como se você estivesse em um deserto espiritual, Deus nunca te colocaria em um lugar onde você morreria de sede. Embora você possa muito bem estar em uma estação desértica, sempre há água viva ao seu alcance. Você pode ter que cavar um poço, você pode ter que cavar para encontrá-lo, mas ele está lá. Ele não está apenas disponível, mas está sentado ao seu lado. Quando você se senta para jantar, ele se senta ao seu lado. Quando você se deita para dormir, ele se deita ao seu lado. Ele está sempre com você. Você não sentir sua presença não muda o fato de que ele está inegavelmente próximo. Ele certamente está. Ele está preso à palavra dele. Você inevitavelmente vive na presença de Deus. Tenho uma amiga que vive um estilo de vida de amor ao Senhor. Certa manhã, ela acordou e foi para a cozinha tomar uma xícara de chá. Enquanto preparava seu chá, ela percebeu que Jesus poderia querer uma xícara também. Então, ela serviu uma para ele. Uma xícara estava na frente dela, enquanto a outra estava na ponta oposta da mesa, em frente a uma cadeira aparentemente vazia. Enquanto estava em comunhão com o Senhor e bebia seu chá, a xícara de chá sobre a mesa dela se esvaziou milagrosamente, gole por gole. Ele está sempre presente, pronto para interagir com você, pronto para te mostrar o seu afeto. Ele quer servir a você. Durante sua vida na Terra, Jesus exemplificou que um verdadeiro líder é revelado por seu desejo de servir aqueles que ele lidera. Lucas 22, versículo 27 e Mateus 20, versículo 28. Jesus ilustrou um conjunto de valores de liderança
completamente diferentes dos ditadores atuais. Em vez de dominação e controle, Jesus liderou como um servo humilde. Um marido é o líder de sua casa. Isso significa que o papel principal do marido e pai não é ser aquele que está no controle, mas ser o primeiro a servir sua família. Eu achava que sabia de tudo isso, até que um dia encontrei Jesus em uma visão enquanto orava. Na visão eu estava deitado em um sofá ou cama. Jesus veio a mim e assim que o vi, comecei a pensar no que poderia fazer por ele e como poderia servi-lo. Ele é o nosso rei e nós somos seu povo, prontos para adorá-lo, louvá-lo e servi-lo. Mas porque ele é o nosso marido e o marido é o líder, ele começou a fazer algo que me pegou desprevenido. Ele me trouxe uvas e um leque e começou a me servir. Era como se meu desejo fosse sua ordem. Ele estava me servindo. Eu rapidamente fiquei desconfortável com o que estava acontecendo. Não seria eu quem deveria estar servindo? Ele é o rei, eu sou o servo. Isso acabou ficando para trás. Ele acalmou meus pensamentos dizendo: é verdade que sou seu rei, mas também sou seu marido. Qualquer bom marido pensa primeiro em como pode servir sua esposa antes de ela o servir. Estou pronto para te servir em primeiro lugar, não para ser servido. Você está deixando Deus te servir? Você está deixando Ele esperar por você, te alimentar, te apreciar e te abanar enquanto você descansa? Você está deixando Ele te tratar como realeza? Você é casado ou casada com o rei de todos os reis. Certamente, espera-se que você goste disso. Descanse nas afeições dele, no desejo dele de te motivar através do prazer e não do controle. Deixe que ele te sirva para o conteúdo do coração dele. Ele gosta de fazer isso. Ao permitir que ele te sirva sem fazer nada em troca, algo mudará em seu coração. Você não servirá mais por dever, mas por desejo. Esse desejo brotará em seu coração e emboscará sua vida com devoção sincera. A sua alegria será determinada pela felicidade dele. Para trás é para frente. Eu costumava pensar que permitir que o caráter fosse refinado era a principal prioridade na vida de um crente. Agora, eu sei que é a fé expressando-se através do amor e, quando genuíno, naturalmente produz caráter sem esforço. Por causa da minha crença equivocada sobre o caráter, eu estava sempre me esforçando para ser mudado pelo Senhor e tornar-me mais puro em caráter. Parecia que eu consegui mais do Senhor fazendo isso, então minha vida de oração consistia em cavar fundo no meu coração e encontrar motivos, ações e pensamentos que não se alinhavam com o céu. Uma vez que essas coisas indesejáveis fossem encontradas, eu permitia que ele me mudasse. Eu chamei isso de morrer para mim mesmo. Eu queria ter todos os problemas do meu personagem resolvido. Submetia meu coração ao bisturi de Deus diariamente para que ele operasse em mim e removesse qualquer coisa que não fosse dele. Mas certo dia, enquanto orava, Deus me falou baixinho algo que me chocou. Ele simplesmente disse: eu não quero mudar você, eu só quero amar você. Tudo em mim recuou quando ouvi esta declaração. Como ele poderia não querer me mudar? Eu era eu. Eu estava com problemas e precisava de mudança. Minha mente começou a girar com as implicações da declaração dele. Eu não conseguia entender a plenitude do que ele estava me mostrando. Então, momentos depois, ele me deu uma visão. Eu estava diante de Jesus, desesperado por mais dele, segurando meu coração na minha frente. Em uma tentativa desesperada de receber mais dele, estendi minhas mãos e meu coração para ele em um gesto que comunicou a entrega do meu coração. Eu estava entregando meu coração a ele, para que ele pudesse moldá-lo da maneira que quisesse e, por sua vez, eu receberia mais dele. Para minha surpresa, Jesus descontroladamente empurrou minhas mãos para o lado,
enquanto me abraçava. Ele não queria que eu oferecesse meu coração a ele para outra inspeção. Ele não estava preocupado com os problemas que eu tinha. Ele só queria me amar. Fiquei atordoado. Quem é esse Deus que está mais preocupado em nos amar do que em nos consertar? Quem é esse Deus que não está tão preocupado com o nosso pecado quanto nós? O amor é sempre a prioridade dele. Ele não está procurando encontrar seus problemas para te convencer deles. Ele só quer te amar como você é. Ele tem certeza de que, quando você deixar que ele te ame, os problemas que estão presentes se resolverão por si mesmos. Embora tenha demorado alguns anos para processar o que ele me disse naquele dia, lentamente comecei a viver e orar de maneira diferente. Quando eu orava, em vez de procurar todos os lugares que poderiam ser refinados em meu coração, comecei a pensar no quanto Deus me amava, apesar do fato de eu não ter tudo junto. Essa maneira de se aproximar de Deus é muito mais gratificante, dá alegria e instigará uma profunda gratidão pela cruz. Em vez de me sentir nobre com minha recente rendição dolorosa a Deus, comecei a me sentir bem com quem eu era e comecei a me sentir cada vez mais afetuoso com Deus. Você não pode deixar de amar alguém que se deleita em você exatamente como você é, mas é um trabalho amar alguém que está constantemente apontando suas áreas de imperfeição. Você descobrirá que, ao sentar-se no deleite dele, de toda a sua pessoa, tudo o que precisa ser mudado naturalmente será transformado. Você sabia que ele está mais preocupado com o fato de você não receber o amor dele do que com os problemas com os quais você está lutando? Deus sabe que a verdadeira mudança só vem através de ser amado, então a mudança não é prioridade dele, mas o amor é. Não é que ele não esteja preocupado com o nosso crescimento, é que ele sabe que a melhor maneira de crescermos é sermos amados. Além disso, Deus já nos vê como justos. Na maioria das vezes, somos nós mesmos ou o inimigo que está destacando nossas imperfeições, e não Deus. Ele já conhece seus problemas e te chama de santo no meio deles. Sem falhas. Pode ser um choque para alguns, mas Deus não está preocupado em mudar você. Em Jesus, já somos belos para Ele. Ainda mais do que bonito, Ele eleva o nível e nos chama de perfeitos. Ele diz isso não uma ou duas vezes no livro de Cântico dos Cânticos, mas 3 vezes. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Capítulo 4, versículo 7. Deixe essa realidade afetar seus sentimentos. Deus não vê uma sequer falha em você. Permita-se pensar nas coisas que você não gosta em si mesmo, embora possam ser difíceis de admitir, até mesmo para si mesmo. Pense nas coisas em seu corpo, em seu coração, em sua personalidade, que você acha que não são perfeitas, até mesmo pouco atraentes. Agora, receba o coração dele sobre essas mesmas coisas. Deixe que os pensamentos e os sentimentos dele superem seus próprios pensamentos e sentimentos. Ele diz que você não tem defeitos. Concorde com ele. Caso você não tenha percebido ou acreditado na primeira vez, ele reafirma o coração dele. Minha querida, minha pomba, minha perfeita. Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Espere, você pensou que era indesejável de alguma forma? Mas isso não pode ser. Ele diz que você é impecável ou sem manchas, sem mácula. A verdade não é determinada por como você vê as coisas, mas por como ele vê as coisas. Caso sua mente ainda esteja tentando resistir ao amor dele, ele nos diz pela 3ª vez, apenas para enfatizar: minha pomba, minha perfeita, é única. Capítulo 6, versículo 9. Este é o ápice da afirmação. Deus te vê de uma maneira tão redentora que Ele realmente pensa que você é perfeito.
Você não pode discutir. É a palavra de Deus. Diga em voz alta e declare isso. Da próxima vez que você notar algo sobre você que você não gosta, pergunte a Jesus como ele vê isso. Você ficará surpreso com o que ele se deleita. Ele se deleita em coisas sobre nós que estamos totalmente convencidos de que são indesejáveis. Na verdade, ele ama especialmente as coisas que você detesta em si mesmo. Ele está cego de amor e não pode ceder em sua obsessão por sua beleza. Apenas um fio de cabelo. Certa vez, enquanto orava, o Senhor me falou algo que foi muito difícil para eu aceitar por um período de tempo. Ele me disse que apenas um fio do meu cabelo era mais importante para ele do que qualquer coisa na criação, como uma cadeia de montanhas inteira. Eu não conseguia entender isso até que eu mesmo vivesse isso. Anos atrás, eu estava envolvido em uma sala de oração que funcionava em oração dia e noite. Nós orávamos 24 horas por dia pela nossa comunidade e eu tinha o turno da meia-noite às 2 da manhã. Uma jovem que conheci recentemente assumiu o turno antes do meu. Então, quando eu entrava na sala de oração, encontrava os cabelos dela no chão. Comecei a me apaixonar por essa mulher de longe, mas publicamente mantive minha distância. Secretamente, porém, por trás das portas fechadas de uma sala de oração, eu recolhia seus cabelos como ouro. Eu apenas olhava para eles enquanto borboletas subiam por dentro. Eu estava bem ciente da estranheza da coisa toda, mas não importava. Eu estava apaixonado. Aqueles cabelos eram parte dela, e porque eram parte dela, eu os amava. Se eu precisasse, teria até pago por esses fios, porque eles significavam muito para mim. Eles eram tudo o que eu poderia ter dela naquela época. Embora eu tenha me casado com aquela jovem, e agora a tenha como minha melhor amiga, com quem posso conversar e passar tempo sempre que quiser, ainda mantenho o cabelo dela na minha Bíblia até hoje. Esses fios de cabelo servem não apenas como um lembrete de meu amor e afeição por ela, mas também como e por que Deus valoriza um fio de nosso cabelo sobre algo tão majestoso e de tirar o fôlego quanto os Alpes. Seu valor é inexprimível. Jesus não apenas te ama, ele gosta de você. Ele adora cada faceta sua a tal ponto que daria toda a terra criada por apenas um pedacinho de você. Na verdade, ele deu um passo adiante e se entregou. O valor do seu amor. No início de Cântico dos Cânticos, no segundo verso do livro, a noiva declara uma verdade que a maioria da igreja ainda não descobriu. Porque o seu amor é melhor do que o vinho. É uma afirmação simples, mas tem muita coisa contida nestas poucas palavras. O vinho é a bebida da festa e da alegria. Ao dizer que o amor de Deus é melhor do que o vinho, ela está destacando o fato de que o amor de Deus é melhor do que qualquer coisa na existência que nos faça regozijar e celebrar. Qualquer coisa que traga alegria ao nosso coração, felicidade à nossa vida ou prazer ao nosso corpo não é nada comparado a experimentar o amor de Deus. Família, drogas que desvanecem, intimidade física, bênçãos espirituais, finanças abundantes, habilidades intelectuais, atletismo, etc. A lista continua, mas nada pode ser comparado ao amor de Deus. Neste versículo, a noiva está começando a entender esta realidade. Ela o declara, então busca a Deus até que se torne algo que ela experimentou. O amor de Deus é incrivelmente satisfatório, mas o que é ainda mais maravilhoso é encontrado no capítulo 4, versículo 10. Jesus diz à sua noiva a mesma coisa que acabamos de testemunhar ela declarar sobre ele. Como é delicioso o seu amor, minha irmã, minha noiva! Quanto mais agradável é o seu amor do que o vinho. Lembra que o vinho representava qualquer coisa que causa festa? Isso ainda é verdade nesta passagem.
Jesus está revelando à noiva algo extraordinário. Ele está dizendo a ela que ele gosta do amor dela mais do que qualquer outra coisa na existência. Você é a bebida dele. Ele está embriagado em você. Ele deu tudo por você. Você é a fonte de prazer dele. Você é a sua recompensa, que ele comprou na cruz. Você é sua herança. Deus experimentou e está experimentando o mais alto nível de prazer e felicidade de qualquer ser que já viveu. Ninguém está tão satisfeito, realizado e contente como Deus. Deus teve o prazer de criar a terra e o homem, é adorado pelos querubins, mora em uma cidade com ruas de ouro e vive constantemente na glória. Estas são todas as coisas que trazem imenso prazer a ele. Na verdade, ele está entronizado no prazer. No entanto, todas essas coisas empalidecem em comparação com o prazer que ele experimenta quando você oferece seu amor a ele. Ele deseja o seu amor, assim como você deseja o dele. Seu amor é melhor para ele do que qualquer prazer que ele já experimentou. Você é único. Ser chamado de único, especialmente pelo próprio Deus, é um dos maiores elogios que uma pessoa pode receber. Jesus diz à sua noiva em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9: Mas minha pomba, minha perfeita, é única. As coisas são valorizadas pela frequência ou infrequência de sua existência. Por exemplo, o aço é comum, portanto barato em comparação com a platina. O ouro é valioso não por sua aparência, mas por ser raro. Da mesma forma, os diamantes têm um valor incrível porque não há muitos deles na Terra. Se os rubis fossem abundantes em todas as praias e campos da Terra, eles não teriam valor monetário, pois não seriam mais raros. A singularidade, porém, é ainda mais excepcional do que algo raro. Algo considerado único significa que é o único de seu tipo, portanto, seu valor é inestimável. Isso é o que Deus está comunicando a você quando Ele te chama de único. Não há ninguém que fale, ande, ria ou haja como você, e Ele se deleita em cada um desses aspectos de sua pessoa. Ele não pode se deleitar em ninguém como se deleita em você, porque você é único. Mais importante, ninguém ama a Deus como você. A maneira como você o ama é única para todos na Terra. Na verdade, há um lugar no coração de Deus que só o seu amor pode preencher. Se você não der seu amor a Ele, ninguém mais encontrará esse lugar no coração dele, porque ele foi projetado para ser preenchido somente por você. O amor da minha esposa preenche um lugar no meu coração que só ela pode preencher. Ela faz isso simplesmente sendo ela mesma, em toda sua beleza e sabedoria. Simplesmente o jeito que ela sorri dá vida ao meu coração. Ninguém me ama como ela. Se ela não me desse seu amor, um lugar no meu coração que só ela pode preencher ficaria vazio. Outros amigos nunca poderiam suprir a necessidade do meu coração pelo amor que minha esposa me dá, porque o amor dela é único para mim. Um olhar. No quarto capítulo de Cântico dos Cânticos, Jesus faz uma declaração incrível. Você roubou meu coração, minha noiva, com um relance de seus olhos. Capítulo 4, versículo 9. Esta é uma das declarações mais grandiosas de toda a história. Outras traduções também usam as palavras capturou, arrebatou, encantou, fez bater mais rápido e conquistou no lugar de roubou. Todas elas transmitem a mesma verdade, que podemos capturar o coração de Deus com um mero olhar de afeto. Isso é absolutamente fenomenal. Para a maioria de nós, é preciso muito para sentirmos que Deus está satisfeito conosco e ainda mais para sentirmos que Ele está pulando de alegria sobre nossas ações e o estado de nosso coração. Mas essa não é a imagem de Deus que é apresentada nas Escrituras. De acordo com esses versículos, tudo o que é preciso para mexer completamente com o coração de Deus, com o nosso amor, é olhar para Ele. Ele não é um Deus que tornou algo difícil
impactá-lo emocionalmente. Bem-vindo ao relacionamento. Ele se deixou afetar facilmente pelo nosso amor, a tal ponto que se sente arrebatado pelo nosso simples olhar. Nosso amor fraco facilmente faz com que ele seja dominado por sentimentos e emoções profundos e prazerosos. Este não é qualquer Deus que estamos falando. Este é o Deus que criou os céus e a terra. Este é o Deus que está sentado no trono, em total santidade e poder. Este é o Deus que é invencível por qualquer demônio no inferno, mas o seu amor o conquista. Nosso amor é fraco comparado ao dele para conosco, mas não faz diferença para ele. Não é preciso salvar almas, curar enfermos, iniciar um grande ministério ou trazer nações inteiras ao conhecimento de Deus para conquistar o coração dele. Você já fez isso, mas pode não estar sabendo até agora. Todas as vezes que você voltou às afeições de seu coração a Deus, mesmo que por um breve momento, você o conquistou de novo. Toda vez que você disse a ele que o ama, o coração dele derreteu. Você faz com que os joelhos dele fiquem fracos quando dá sua afeição a ele. Ele está tão encantado com o fato de que você o ama que ele se permite ser impactado pelo seu amor. Deus é o centro, o ponto de foco do céu. Tudo o que acontece lá é resultado do que ele está fazendo e de quem ele é. Quando você dá seu amor a ele, ele fica atordoado de alegria e prazer. Congelado pelo deleite e temor, ele suspira, enquanto a comitiva do céu fica parada. Quando ele se recupera de seu desmaio sobre sua oferta de amor, o céu lentamente começa a se mover novamente. Mas não mais estacionário. Ele se gaba de você para os anjos, dizendo: olha para aquele meu amante. Apesar da sujeira e escuridão que o cerca, ele me olha com amor. É vitória. Foi por isso que eu morri. Ele absolutamente bebe cada gota de amor que você derrama a ele. Então nunca mais desvalorize o amor que você dá a ele. Palavras doces como mel. Alguns anos atrás, eu estava no Oriente Médio plantando uma igreja entre os muçulmanos. Tivemos 3 curtos meses para reunir um grupo de muçulmanos, ter comunhão e adoração com eles regularmente e trazê-los a um lugar através do discipulado onde pudessem seguir os mandamentos de Jesus na Bíblia por conta própria. Mais de uma pessoa nos disse que o que queríamos fazer era impossível. Deus teve sucesso nessa tarefa, mas houve pontos durante a viagem que foram muito desafiadores. Em uma dessas manhãs, eu estava passando um tempo em oração em uma praia muito grande. Comecei a perguntar ao Senhor se Ele estava respondendo às minhas orações, quanto mais se as ouvia. Eu estava fazendo o meu melhor para adorar e tentar entrar em Sua presença, mas não estava indo muito bem nessa frente, imaginando se Ele ouviu ou aceitou meu louvor também. Depois de algum tempo, Deus sussurrou para que eu lesse um verso em Cântico dos Cânticos. Então me voltei ao capítulo e o verso para o qual senti que ele estava me conduzindo. Voltei-me ao capítulo 4, versículo 11. Seus lábios, minha noiva, pingam mel. Li esse versículo várias vezes, tentando entender o que Deus estava me comunicando por meio dele. Ao ponderar sobre o versículo, 2 coisas ficaram claras para mim. Primeiro, que nossa boca é o lugar de onde nossas orações e louvores fluem. E segundo, que o mel é doce e gratificante. Ao combinar essas 2 realidades, comecei a entender que o Senhor estava me dizendo que Ele não apenas ouvia minhas orações e louvores, mas que eram extremamente doces aos seus ouvidos. Ele não apenas aturou minhas orações, mas Ele se deleitou e se banqueteou com elas. Minhas orações não eram algo que Ele arquivava nos armários do céu, mas palavras que eram doces e gratificantes para seu coração. Assim, receberam a máxima atenção e valor. Assim que essa verdade ficou clara para mim, comecei a questionar sua validade, porque minhas circunstâncias não pareciam reforçar o que o Senhor estava me dizendo. Eu não senti que Ele ouviu minhas orações.
Eu disse a ele que meu coração precisava de mais afirmação para ser convencido. Mentalmente, segui em frente e comecei a pensar em outras questões que não tinham relação com o que ele estava falando comigo. Eu estava sentado a cerca de 50 metros do mar, com cerca de 200 metros de areia atrás de mim. Havia muito pouca folhagem nesta praia, se é que havia alguma. No máximo, havia alguns fios de grama aqui e ali. Definitivamente, não havia flores até onde a vista alcançava. Você pensaria que as abelhas ficariam remotamente perto das flores, mas apesar disso, uma abelha de repente pousou no meu braço direito. Com medo de ser picado, eu instintivamente tirei-a do meu braço muito rápido que ela caiu. Ela morreu e caiu na areia ao meu lado. Suspirei aliviado e continuei minha leitura e oração. 10 minutos depois, algo estalou na minha cabeça. Percebi que as abelhas produzem mel, e Deus me deu um versículo sobre o mel alguns minutos antes de a abelha pousar no meu braço. O que foi ainda mais interessante foi que a abelha pousou em mim apenas alguns segundos depois que eu disse a Deus que meu coração precisava de mais confirmação para se convencer do que ele estava me dizendo. Olhei para o ponto em meu braço onde a abelha havia pousado e fiquei chocado ao ver uma grande gota de líquido. Incrédulo, pensei comigo mesmo: de jeito nenhum isso é mel. As abelhas carregam pólen quando voam, e não mel. No entanto, eu enxuguei a gota de líquido com o dedo e toquei na minha língua. Fiquei surpreso ao descobrir que era de fato mel, pois sua doçura inundou minha boca com gosto. Eu estava sem palavras. Deus me enviou uma abelha carregada de mel para me provar que Ele não apenas ouve minhas orações e minhas canções de amor, mas se deleita com elas mais do que posso entender. Em êxtase, levantei-me e comecei a dançar loucamente para cima e para baixo na praia em adoração. Naquele dia, aprendi que Deus não apenas ouve nossas orações e louvores, mas Ele se encanta com eles. Parece que esquecemos como é fácil obter a aprovação de Deus e deixá-lo orgulhoso de nós. Simplesmente, orando, estamos exercendo fé, porque é preciso fé para falar com um ser que não podemos ver. E porque você só pode agradar a Deus pela fé, Deus se agrada sempre que oramos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele ouve cada oração. Ele nunca se deleitaria em nossas orações e então não agiria. Se você pediu que a cura se manifestasse, não perca a fé. Ele ouviu você e está respondendo à sua oração. Na verdade, Ele ouviu ela antes mesmo de você orar e enviar Jesus à cruz em resposta. Se você tem orado para que os membros da família conheçam Jesus, tenha certeza de que a salvação terá acesso e conquistará seu ente querido. Se você tem orado sobre uma área de sua vida com a qual luta e não consegue triunfar, não perca a esperança. Deus é um Deus que liberta aqueles que estão presos. Ele está trabalhando em seu nome. Demorou 21 dias para um anjo vir a Daniel, porque um principado segurou o anjo. Mas Deus ouviu a oração de Daniel quando ele começou a orar e imediatamente agiu. Desde o primeiro dia em que você decidiu obter entendimento e se humilhar diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel capítulo 10, versículo 13. Nunca mais questione se Deus ouve suas orações e seu louvor. Ele o faz, bebe profundamente disso, então entra em ação para seu benefício. Deus é por você. A vulnerabilidade de Deus. Alguns anos depois do encontro das abelhas, eu estava em uma sala de oração, estudando o mesmo versículo. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11. Estava pensando em como Deus havia falado comigo através de um inseto, e por mais bizarro que isso fosse, eu estava agradecendo a Ele por isso. Nunca vou me recuperar do fato de que o Deus do universo interage comigo. A abelha foi incrível, mas a abelha aponta para uma realidade maior. Que Deus está atento a mim. Que o Deus do universo interaja conosco, quanto mais se importa, é absolutamente surpreendente.
Enquanto pensava no versículo e no caso da praia com a abelha, comecei a perguntar ao Senhor o que significava a última parte do versículo 11. Leite e mel estão debaixo da sua língua. Ouvi um zumbido alto vindo de dentro da minha camisa. Inacreditavelmente, uma abelha de repente rastejou para fora da minha camisa, perto do meu pescoço. Mais uma vez, golpeei a abelha no chão e fiquei de pé sobre ela de queixo caído, piscando os olhos em descrença e incredulidade. Achei que estava imaginando a abelha, mas lá estava ela. Eu estava na sala de oração por cerca de 1 hora antes desta abelha rastejar para fora do meu colar. Eu não estava andando de bicicleta naquele dia ou dirigindo o carro com as janelas abertas, então não consegui descobrir como a abelha entrou na minha camisa. Não foi coincidência que no exato momento em que estava pensando na primeira vez que Deus me enviou uma abelha, outra rastejou para fora da minha camisa. Quando as coisas acontecem assim, presumo que o céu esteja tentando me dizer alguma coisa. Eu poderia ter continuado no meu tempo de oração, como de costume, mas cheguei à conclusão de que Deus queria iluminar esse versículo para mim. Então me afastei e ouvi sua voz para me ajudar a entender esse versículo. Ficou claro para mim que leite e mel representavam provisão na Bíblia. A terra prometida foi repetidamente referida como terra que mana leite e mel. Essa declaração foi atraente para os israelitas porque lhes transmitiu que suas necessidades seriam atendidas uma vez que possuíssem a terra. Ocorreu-me que leite e mel estão debaixo de sua língua significava que havia provisão no meu falar. As palavras que eu falo a Deus provêm para Ele. Mas como? Como minhas palavras fracas de amor supririam um Deus todo-poderoso que não precisam de nada? A realidade é que Deus tem uma necessidade emocional como qualquer outro ser existente. Ele criou você com a capacidade de dar a Ele, e Ele se tornou vulnerável a tal ponto que Ele permite que você lhe ofereça algo que afeta drasticamente as emoções do coração dele. Suas palavras são provisões para as necessidades do coração de Deus. Embora Ele não tenha falta, Ele se tornou vulnerável a você, permitindo que você o amasse. Você realmente alimenta o coração dele com amor. Não me entenda mal. Ele não criou humanos para preencher uma necessidade do coração dele. Em última análise, ele não precisa de nós e poderia existir perfeitamente sem nós. Mas ele entrou em um relacionamento íntimo conosco que pressupõe vulnerabilidade. A intimidade não pode ocorrer fora da existência de vulnerabilidade, e uma parte necessária de qualquer relacionamento íntimo e vulnerável é a faceta de permitir que outro ser lhe dê e satisfaça uma necessidade. Com Deus não é diferente. Os sacerdotes de outrora compreendiam um elemento da vida de fé que a igreja em grande parte esqueceu: ministério ao próprio Deus. Mas os sacerdotes levíticos se aproximarão de mim para ministrar-me. Ezequiel 44, versículo 15, versão King James. Segundo o dicionário, a palavra ministro significa dar ajuda a alguém necessitado. Inerente à palavra ministro está a suposição de que uma parte permite que outra parte lhes dê algo que precisam. O fato de Deus usar essa palavra para descrever como podemos interagir com Ele é surpreendente. Há um lugar no relacionamento com Deus onde Ele se permite ser ministrado por você. Você já pensou no fato de que Deus tem linguagens de amor como qualquer um de nós? Ele gosta de presentes, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico e palavras de afirmação. Essas são as 5 linguagens do amor. E ao contrário de nós, Ele é bom em receber todas as 5 linguagens do amor. Ele é bom em recebê-las e muito bom em dá-las. Você é a provisão para o coração dele. A provisão dele está em nossos louvores. Leite e mel estão debaixo da sua língua. As necessidades do coração dele são atendidas nas palavras de amor que lhe damos. Afinal, você é a terra prometida dele, pois ele vendeu tudo pelo campo. As linguagens do amor de Deus.
Uma vez que recebemos o amor de Deus por nós, somos capazes de reconhecer e responder à necessidade voluntária que Deus disponibilizou em seu relacionamento conosco. As 5 linguagens do amor não se aplicam apenas aos relacionamentos naturais da vida, mas também ao seu relacionamento com Deus. Primeiro, Deus ama a afirmação verbal. Isso é comumente referido na Bíblia como louvor e adoração. Em última análise, é simplesmente reconhecer quem Deus é e compartilhar isso com Ele verbalmente. Ele adora ser afirmado verbalmente e até tem uma necessidade disso que Ele voluntariamente fez uma realidade, mas Ele nunca fará de suas necessidades algo que te forçará a cumprir. Ele não vai empurrar suas necessidades sobre você ou te pressionar de forma alguma. Na verdade, Ele não quer que você tente atender às necessidades do coração dele, a menos que você realmente queira. Então, Ele nem sequer as mencionará. Ele sabe que, quando você está transbordando de amor suficiente, você não vai pensar nas necessidades dele como um dever a cumprir, mas um deleite. Em segundo lugar, Deus gosta de ser tocado. Você pode tocá-lo no reino visionário, bem como literalmente tocá-lo através da visitação e do encontro. Além disso, você pode tocá-lo permitindo que toda a afeição do seu coração toque o coração dele. Ele adora ser tocado. Em terceiro lugar, ele ama presentes. Um presente bem pensado diz muito a quem recebe. Deus ama seus presentes, como suas finanças dadas ao reino. Essas coisas são muito difíceis para as pessoas ouvirem sem pensar. Mas eu preciso fazer isso de qualquer maneira. Isso é parcialmente verdade. Mas Deus quer tirar você de um relacionamento guiado pelo dever para um relacionamento guiado pelo desejo. Ele quer te levar a um lugar onde suas ações não sejam guiadas nem um pouco pelo que você acha que precisa fazer, mas pelo que você quer fazer. Alguns de vocês podem precisar parar de dar presentes a Deus até que aprendam a querer dar novamente por afeição e amor verdadeiro, em vez de ser uma ação motivada pelo dever. Você já deu dinheiro ao Senhor da mesma forma que daria um presente material ou financeiro ao seu cônjuge ou melhor amigo? O presente é um sinal de seu amor, bem pensado e feito sem a menor hesitação, não algo que você teve que reunir para dar. Você queria dar e te deu alegria vê-los desembrulhar o presente. O sorriso deles te deu alegria. A alegria deles determinou a sua. É aqui que Deus quer nos colocar em relacionamento com Ele. Adiante, Deus ama tempo de qualidade com Ele. Tempo de qualidade é o tempo gasto sozinho, desprovido de qualquer agenda, mas para focar um no outro. Ele adora simplesmente estar com você, sem expectativas de que você faça qualquer coisa. Apenas sentar-se diante dele e estar com ele preenche as necessidades do coração dele. Você é um ser humano, não um ser que faz. Seja uma Maria e não uma Marta. Por último, Deus ama seus atos de serviço a Ele. Ele não deseja seus atos de caridade motivados pelo dever, mas seus atos de serviço que são uma resposta genuína do coração ao amor dele. Você saberá a diferença entre os dois, porque um te dará alegria e encherá sua vida quando você os fizer, e o outro te esgotará, estressará e te sobrecarregará. Aqui está uma declaração ousada. Não faça nada para Deus até que você realmente queira. Até então, apenas deixe que Ele te ame. Os cristãos temem que a grande comissão não aconteça se não sairmos de nossas costas e fizermos alguma coisa, mas isso é pensar de trás para frente. O primeiro mandamento é amar a Deus. Já que é o primeiro, vamos praticá-lo primeiro. Mas isso é completado, alcançado e realizado para o reino através de uma pessoa simples, recebendo o amor de Deus e devolvendo-o a Ele, do que todas as coisas cruzadas em toda a história que nasceram da mentalidade é preciso porque Ele mandou fazer. No final das contas, tudo é amor. Se você realmente vive em amor, não poderá evitar influenciar nações inteiras. Com isso em mente,
Já perguntou a Deus se você o tocou ou afirmou verbalmente o suficiente ultimamente? Você já perguntou a Ele como o coração dele está se sentindo, imaginando se ele sente que conseguiu o que precisa ultimamente? Se ele deixa você saber que ele poderia usar mais amor, não pense que você deve cumpri-lo. Comece recebendo o amor dele, da mesma forma que ele disse que precisa. Eventualmente, você se tornará a resposta para a necessidade, porque ele te encherá de si mesmo a tal ponto que você simplesmente se tornará o intermediário. A única maneira de permanecer cheio é entrar no deleite dele mesmo. Continua. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.